Números 23, versículo 27. Está escrito assim, o terceiro oráculo de Balaão, na Bíblia. Tá o título. Números 23, versículo 27. Está aparecendo aqui no telão, tá? Números está lá no Pentateuco. Se você achar Gênesis, você acha Números. Só ir para frente. Vamos fazer a leitura? Diz assim. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade, que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gessimon, ou Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. Eu sei, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu os chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada aqui na igreja fielmente. Eu me coloco diante da Tua presença, me apresento diante da igreja como um vaso de barro. Nós ansiamos ouvir Sua voz, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja conosco e atinja os corações nessa noite, Senhor. Nós queremos ser edificados pela Tua voz, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é: Israel não é uma mula. É o tema dessa mensagem. Eu já demonstrei para vocês aqui que, na minha opinião, Balaão, ele é bruxo, profeta. Ele é um profeta, bruxo, um pagão. Mas, na verdade, o meu ponto aqui é que Balaão é uma mula. É isso que ele é. Ele acaba sendo usado para demonstrar que Israel não pode ser amaldiçoado. A figura de Balaão aparece na história não para a gente saber a história de Balaão. Não.
a história dele não é interessante. Tanto é que a Bíblia não dá muita ênfase como ele viveu, como ele cresceu, como era o povo que ele pertencia. Nós sabemos mais ou menos de onde ele veio, mas a Bíblia não dá ênfase na vida de Balaão. A gente não pode olhar para isso aqui e entender como se fosse uma história do nada no livro de Números que começa a narrar a vida de um homem chamado Balaão. Não é isso. Balaão está sendo usado no texto de Números para mostrar como Deus está com o seu povo e como nada pode atingir ou abater o seu povo. Que tudo está debaixo da bênção dele, que tudo está debaixo das mãos dele. E só acontece com o povo de Deus o que o Deus do povo quer que aconteça. Aquilo que está fora de Deus, a vontade dos inimigos, não prevalecem contra o povo de Deus. O livro de Números demonstrou a rebeldia de Israel, como Israel se mostrou pervertido, ou pervertida a nação de Israel, mesmo sem nenhuma maldição, sem nenhum bruxo invocar nenhum encantamento, sem nenhuma maldição hereditária, sem nada disso. De nenhum demônio que guardava o deserto, e por isso, por causa desses demônios territoriais, o demônio do deserto, as forças do mal que se invocavam no deserto, não foram as causas da queda de Israel. Israel perambulou pelo deserto anos, mas não foi nenhuma maldição, nenhum demônio, nenhuma praga do deserto que fez Israel ser rebelde, que fez Israel cair. Israel tropeçou vez após vez, porque não obedeceu a palavra do Senhor. E eu repito, não foi maldição hereditária, não foi nenhum espírito maligno, nada. Foi a desobediência de Israel que fez com que levasse a fama de rebelde e que a mão do Senhor pesasse contra ele. Para provar isso, o autor de Números começa a dizer, ou a nos contar, como os encantamentos e as magias de um bruxo, meio bruxo e profeta, chamado Balaão, não pôde cair sobre Israel. E depois eu quero fazer algumas aplicações para a igreja. Nós estamos aqui no terceiro oráculo de Balaão. O oráculo na antiguidade era quando as divindades falavam, ou quando a divindade revelava algo que estava em oculto para um profeta ou alguém que servia aquela divindade. Isso é um oráculo. Quando ele trazia a voz da divindade. Então esse é o terceiro oráculo de Balaão sobre Israel. E começa assim, o versículo 27. Balaque disse a Balaão, lembrando, a terceira vez, irmãos, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Tem uma figura má aqui, chamada Balaque. Balaque é rei dos Moabitas, ele é rei de Moabe, e ele odeia Israel. Esse homem é a representação do mal ali. Ele representa todos os inimigos de Deus, ele representa a inimizade com Moisés, a inimizade contra o povo de Deus. A primeira vez que ele chama Balaão, Balaão abençoa o povo. Na segunda vez, Balaão abençoa o povo de novo. Não porque Balaão queria, mas porque Deus colocava as palavras na boca de Balaão. E as palavras que saíam da boca de Balaão eram palavras de bênção para o povo e não de maldição. Então Balaque recuava com raiva. Ele via que não conseguia amaldiçoar o povo. Agora ele leva Balaão para um topo ainda maior de todos os montes que ele levou. Parece muito com o diabo levando Jesus para os montes mais altos e vendo o reino. Com nenhum paralelo imediato, mas lembra muito isso. Balaão em meio à tentação. O problema é que Balaão aqui, ele já pertence ao maligno. É por isso que eu, como pregador da palavra, não posso dizer que Balaão é um servo de Deus entrando em tentação. Não, ele é um servo do diabo aqui, que de alguma forma misteriosa Deus está usando ele para demonstrar que Deus é Deus e poderoso. Balaão serve para isso. Ele é um vaso sendo usado por Deus sem pertencer a Deus. Isso é incrível. Deus usa quem Ele quer, Ele abre a boca de quem Ele quer para demonstrar o seu poder quando Ele quer.
E ele é levado a esse topo alto, de onde dá para ver todo Israel e toda a beleza de Israel. O problema é que Balaque acha que as mudanças de lugar pode fazer com que o Deus de Israel mude. Porque Balaque, ele também é pagão. Balaque está acostumado com cultos a demônios. A teologia de Balaque é uma teologia completamente diferente da teologia de Moisés. Balaque é teólogo, Balaão é teólogo, Moisés é teólogo. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que a teologia de Moisés é a verdadeira teologia. Moisés tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Todos somos teólogos. Eu não nego que Balaão era um teólogo, nem que Balaque era teólogo, são teólogos. A diferença é que uns são bons teólogos e outros são maus teólogos. Uns são bons e outros são maus teólogos. Mas todo mundo tem uma opinião sobre a divindade. Todo mundo tem um eu acho que a divindade é assim. Eu acho que ele age assim. Eu acho que se eu fizer desse jeito, eu vou conseguir induzir a divindade a me abençoar aqui desse lado. Eu acho que se eu fizer essas campanhas aqui, eu consigo mover a mão de Deus. Eu acho que eu consigo manipular o divino. Essa é a teologia de Balaque. É uma teologia que manipula espíritos. É uma teologia que invoca encantamentos. É uma teologia que faz o que quer com os espíritos, se tiver a palavra correta, o tempo correto, o lugar correto e os sacrifícios corretos. O problema é que o Deus de Israel não tem nada a ver com isso. Ele não é manipulável. Ele não está submisso à criatura. Não dá para manipular o Deus de Israel. Não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de montes, não adianta fazer campanha. Não adianta fazer nada disso se você não está debaixo das bênçãos dele. Não há nada que você possa fazer dentro dos encantamentos ou de méritos humanos que faça a divindade se voltar para você. E essa divindade é Jeová, é o Eterno, é o Deus de Israel. Ele muda de lugar, ele leva Balaão para um outro topo. Balaão observa todo o povo de Israel, se nós acompanharmos o versículo 29. Balaão disse a Balaque o seguinte: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. De novo vem ele com essas bruxarias até aqui. Até então ele continua com essas coisas de 7 altares, 7 carneiros, tudo bem certinho. Mas Balaão vai aprender uma lição nesse texto. Balaque faz tudo como ele pediu, como diz o versículo 30. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Só que algo vai mudar na história de Balaão. Ele vai ver algo que ainda não viu. Ele vai se deparar com uma coisa nova, que ele ainda não sabia sobre o Deus de Israel. E é óbvio aqui, eu vou continuar a leitura do texto, mas eu já tenho algumas exortações para a igreja aqui, e me permita já usar dessas exortações para abençoar a sua vida. Presta atenção no seguinte: se você quer saber como se comportar diante do Altíssimo, se você quer saber como lidar com o Altíssimo, não procure pessoas cheias de estratégias, cheias de campanhas, cheias de sacrifícios. Não procure esse tipo de pessoa. Se você quer saber como lidar ou como se comportar diante do Altíssimo, leia este livro. Leia este livro. Porque este livro vai revelar a você quem é você e vai revelar a você quem é o único Deus verdadeiro. Você vai parar com essas histórias de eu acho que é assim, eu pensava que era assim. Você vai destruir o Deus que você inventou na sua mente ao ler esse livro, ao estar diante da verdadeira exposição da palavra. Olha, nesse tempo de caminhada, eu observei uma coisa. Por mais que a gente veja coisas extraordinárias em cultos, que a gente veja coisas extraordinárias em homens que conseguem manipular o ambiente, nada sustenta um homem na fé verdadeira, a não ser a sã doutrina, a não ser a verdadeira palavra de Deus. Eu estava conversando com um irmão, não vou dizer o nome dele, mas ele sabe que é dele que eu estou falando. Dá para a gente fazer várias coisas para atrair os irmãos da igreja.
Dá para a gente fazer várias coisas para parecer que a gente está manipulando as coisas. E eu ouvi algo inédito. Eu não sei se eu vou falar. Não sei se eu vou dar os detalhes. Porque muitas pessoas estão ouvindo as pregações. Então, eu acho que eu vou inventar um outro jeito de dizer o que ele me disse. Mas vocês lembram como Jesus abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús? Ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, os discípulos viram que era ele. Jesus abriu os olhos dele partindo o pão. E tem igreja agora dando pão para todo mundo ficar partindo na igreja. Porque está na campanha de abertura dos olhos. E isso não tem poder algum para abrir os olhos. Isso não ensina nada sobre o Deus Altíssimo. Isso pode deixar as pessoas emocionadas. Pode fazer as pessoas entrarem na campanha, mas isso não muda nada. É a palavra que abre os seus olhos. É a palavra que te direciona. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra que me ensina como me comportar na igreja. É a palavra que me ensina a amar a igreja onde a palavra é proclamada. É a palavra que me ensina como me comportar em casa. É a palavra que me ensina a como me comportar diante do meu Deus. É a palavra, não é nenhum movimento estranho desse. Não é nenhuma estratégia de mudar o ambiente de culto, nada disso. É somente a palavra. Não traga Balaão para o púlpito, só porque ele demonstra falar com Deus. Ou tem algumas estratégias, não traga Balaão para o púlpito. Deixe Balaão fora do arraial. Deixa Balaão lá onde ele está. Não convide Balaão para descer e ensinar essas coisas de 7 altares, 7 novilhos. Esquece essas coisas. Eu quero relembrar vocês o que Deus falou com Moisés, ou sobre Moisés nesse texto de Números. Alguns capítulos anteriores ele disse, olha, eu falo com o meu povo através de sonhos, de revelação, porém com Moisés é diferente. Com Moisés é diferente. Deus estava dando uma lição para o povo. Nós vimos que até Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, se voltaram contra ele. Os rebeldes se voltaram contra a liderança de Moisés. Deus teve que pisar no arraial e dizer, olha, com todos vocês, eu falo por meio de sonhos, de visões, mas com o meu servo Moisés é diferente. Com ele é diferente. Eu não falo com Moisés em sonhos. Eu falo com Moisés face a face. É diferente. Com o homem que eu levantei é diferente. Eu nunca vi Moisés agir como Balaão. Ele falava face a face com Deus, como um amigo fala com um amigo. Isso é muito diferente do que a gente está vendo aqui, porque a pessoa de Moisés sumiu da história até então. Mas ele vai voltar a aparecer. É claro que Moisés esmaga Balaão. Nós veremos isso, que será a minha última mensagem sobre essa história. A forma como Moisés esmaga Balaão. Nós veremos isso logo. Nós vemos que Balaque ouve o profeta pagão chamado Balaão. Ele coloca os 7 altares, os 7 novilhos, os 7 carneiros. Mas olha o versículo 1 do capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes. Quer dizer que em todas as outras vezes Balaão recorreu à magia. Mas onde, pastor, que eu não vi ele recorrendo à magia? Vocês lembram quando ele mandava edificar os 7 altares e pedia para Balaque ficar do lado dos altares? Isso é um ritual pagão. Eu convido vocês a voltar uma página da sua Bíblia e olhar comigo o capítulo 23. Olha o versículo 3 do capítulo 23. Só voltar uma página, olha o que diz. E Balaão disse a Balaque, fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Olha, todo o ritual, os 7 altares levantados, mas você tem que ficar aqui. Isso é uma prática pagã da antiguidade. Fica perto do ritual, fica perto do seu holocausto, fica aqui. Enquanto eu me retiro, talvez o Senhor venha, ele diz. Agora, se você olhar comigo no versículo 15, que já é o segundo oráculo de Balaão, é a mesma coisa.
Olha o versículo 15. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. De novo, fique aqui. É a maneira de trabalhar com o ocultismo, com o oculto, ou com a magia. Quando a gente volta para o texto em que eu estou pregando, que é o capítulo 24, Balaão não faz mais isso. Como o texto diz, ele viu que Deus queria agradar Israel e não recorreu à magia como nas outras vezes. Olha agora. Mas voltou o rosto para o deserto. Ele não diz mais para Balaque: fique aqui. Ele abandona essa história. Ele simplesmente foca no deserto. Ele fixa os seus olhos no deserto. E ele começa a contemplar algo que ele não tinha percebido direito. Nos outros montes que Balaque levou Balaão, a Bíblia é bem clara. E Balaão viu uma parte do povo, que já era muito numeroso, mas era uma parte já gigantesca, mas era uma parte. Agora olha o que Balaão fala sobre o povo de Deus. Versículo 2. Então viu Israel acampado. Parece um texto muito simples, né? Então viu Israel acampado. Mas não é um texto simples, é um texto poderoso. Imagine Balaão agora no alto do monte. Deixe-me transportar você para lá sem ser o diabo que te transporta para o monte, ou sem ser Balaque. Deixa-me te colocar no monte, para que você possa perceber a beleza do povo de Deus. Eu quero te levar às alturas, para que você olhe para baixo e perceba o povo de Deus. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. Começou a observar aquilo, tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Já mudou algumas coisas aqui. Porque nos outros textos, nos 2 primeiros oráculos, a Bíblia é bem clara. E o Espírito pôs uma palavra nos lábios de Balaão. É assim que está no texto. E o Espírito colocou uma palavra nos lábios dele e disse: diga a Balaque, era assim. Agora as coisas mudaram. O Espírito não coloca mais a palavra nos lábios de Balaão. O Espírito, na verdade, agora veio sobre Balaão. E é algo muito diferente. Parece que Balaão é tomado pelo Espírito Santo agora, contemplando a beleza de Israel, tribo por tribo, o povo de Deus. Ele é tomado pelo Espírito Santo. E agora? O Espírito Santo tomou Balaão. Porém, Balaão não era do Espírito. Balaão não era de Deus ali. Ao ler esse texto aqui, ao meditar nele, não pude fugir da oração de dizer: Senhor, não me permita dizer as tuas palavras e não pertencer a ti. E a minha oração para Deus é: Senhor, eu não quero ser um Balaão. Eu quero ser usado por ti. Mas eu quero ser usado como um servo fiel, como um filho teu, Senhor. Eu não quero que dos meus lábios saiam a tua palavra com eloquência e com poder somente. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu já disse a vocês, se Balaão abandonasse os montes e descesse para o arraial. Se Balaão dissesse para Balaque: Balaque, eu estou indo embora. Mas eu estou indo embora para os pés de Moisés. Eu estou indo embora habitar em uma dessas tribos. Eu estou indo embora acampar com aqueles que acampam no deserto. Se Balaão tivesse dito isso. Mas Balaão fica no monte. Balaão fica do lado do rei ímpio. Ele teve todas as oportunidades de ver o povo de Deus, ver como o povo de Deus se comporta, ver como o povo de Deus se acampa. Mas ele não desce para habitar com o povo de Deus. O Espírito veio sobre ele e agora ele começa a pronunciar oráculos. Versículo 3 ele diz: e ele pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. E é a primeira vez que Balaão diz isso. Olhos daquele que veem claramente. Eu estou vendo claramente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado e vê com clareza. Que relato impressionante. Mas de um ímpio.
de alguém que está vendo toda a beleza ali, mas é ímpio. Ao estudar a história de Balaão, ao perceber quem ele era, Balaão nunca abandonou a impiedade. E ele provou do Espírito Santo. Ele provou da beleza do povo, ele viu tudo, mas ele não se converteu. Qual é a sua resposta diante desse texto? De alguém que prova do Espírito, de alguém que prova da bondade de Deus, de alguém que vê a beleza do povo de Deus, mas não pertence a Deus, que tem a alegria e o prazer de participar de culto após culto na igreja, de ouvir bons sermões, de estar diante de uma igreja cuja a palavra de Deus é colocada num palco, para brilhar, e parece que nada move o coração. É uma tristeza, irmãos, ao olhar para os pregadores antigos e ver como eles botaram o dedo na ferida do povo. E aquelas frases tão espetaculares: o que adianta crescer na igreja? Nascer na igreja, crescer na igreja, se batizar na igreja. Alguns levantam as mãos e aceitam Jesus na frente da igreja. O que adianta? Se não houve conversão no coração. Se não houve de verdade um desejo de servir a Jesus. Se o Espírito Santo não te lavou no interior. Se você não nasceu de novo, o que adianta? O que adianta tanta eloquência? O que adianta tudo isso se não há sinceridade do coração em servir a Deus? Deus te trouxe hoje aqui para falar contigo, quase que face a face, e dizer: ame o meu povo, ame a minha palavra, ame o Senhor, me sirva de todo o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, diz Davi em um dos salmos. Senhor, eu quero te servir com integridade, ó Deus. Basta de tanto trabalho. Muita ação, muito ativismo, muito trabalho. Parece alguém que não para na obra do Senhor, principalmente os que acham que profetizam, os que acham que pregam. Se não há conversão genuína, meu irmão, de nada vale. Eu estou diante de um texto terrível. Eu estou diante de um homem que ele disse: eu vejo claramente. Eu percebo que é o lugar verdadeiro para habitar. Eu percebo que é o povo verdadeiro, com um Deus verdadeiro, eu vejo claramente. Mas ele não desce do monte, ele não vai para o arraial, ele não desce. Ele quer o lucro, ele quer o dinheiro de Balaque, ele nunca abandonou isso. Balaão foi pelo lucro. O que eu vou lucrar aqui? O que eu vou ganhar com isso? O que Balaque tem a me oferecer? O texto não diz isso, mas eu, como pregador, preciso dizer, aplicando para a igreja, o que o diabo tem para me dar? Qual é a alegria que ele tem para me dar? O que ele tem prometido para mim? É difícil, óbvio, para um estudioso dizer isso, mas eu não consigo fugir, conhecendo o Novo Testamento, de que a figura de Balaque, de alguma forma, representa Satã. Como eu já ensinei para vocês no texto onde o anjo aparece na frente da mula, e no hebraico o termo para o anjo é Satã. Aquele anjo não é Satanás. Ele foi chamado de Satã pelo judeu que escreveu o texto, que eu creio que foi Moisés, porque Satã significa opositor. Só que o anjo não era opositor de Deus, o anjo era opositor de Balaão. Ele estava se opondo a Balaão, por quê? Porque Balaão foi pelo lucro. Ele disse: os seus pensamentos são abomináveis diante de mim. Conheço o seu interior. O texto inicia dizendo: e a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Ele já foi pelo lucro. Quantas pessoas estão indo para a igreja também pelo lucro? Quantas pessoas acham ser graça estar num culto sentado e aprendendo a palavra de Deus? As pessoas sempre querem algo em troca. Eu me basto com a salvação da minha alma. Eu me basto com isso. Eu quero ser salvo. Eu quero ver a face do Senhor Jesus Cristo vindo entre as nuvens. Eu não quero parar. Eu quero continuar.
Não há nada mais precioso do que isso. Ao ler esse texto, dá vontade de bradar: desce, Balaão, desce, Balaão. Conheça o povo de perto, Balaão. Como você se comporta diante de uma igreja bíblica? Como você se comporta? O que passa na sua mente? O que passa no seu coração? Como você queria que fosse o culto? Traga para mim o seu pensamento. Qual é o seu pensamento? Como você queria que fosse isso aqui? Qual é o show que você queria que tivesse? Quais os fantoches que você queria que eu colocasse aqui para alegrar o seu coração? Quanto tempo vai demorar para você dizer: é realmente, a palavra me basta? Quanto tempo vai demorar? O que você quer ver aqui? É triste quando parece que os olhos não se abrem. Eu lendo ontem na reunião com os pregadores um texto de Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador da igreja, depois dos apóstolos. E ele dizia assim: como é possível a gente estar pregando o mesmo sermão para a mesma igreja, para o mesmo povo, e na mesma hora? Parece que um ali é como um orvalho caindo sobre as árvores, enquanto o outro parece um monte seco, não reage a nada, não reage à palavra. Um chora, o outro olha para o chão, olha para o teto, olha para tudo, perde a oportunidade de ouvir a palavra, de guardar algo no coração. Eu já disse esse testemunho aqui para vocês, eu quero dizer mais uma vez. A igreja já está cansada de ouvir esse meu testemunho, mas eu não canso de dizer, porque ele é verdadeiro. Eu preguei a palavra do Senhor semana passada na igreja de Cerâmica, 50 anos da igreja. Eu terminei de pregar e eu sentei e eu vi aquele homem mais velho que eu, aquele pastor, quando ele foi pregar no microfone, ele coloca as mãos no rosto e ele começa a chorar e ele não para. E ele começa a chorar, eu digo: quanta angústia esse homem deve carregar. Será que eu disse as palavras que ele queria tanto dizer à igreja e não falava? E ele chorava. Na porta, o senhor mais velho da igreja que ganhou ali o certificado do membro mais antigo no dia do culto, porque ele fundou a igreja, ele já tem 80 e poucos anos. Estava completando 50 anos como membro da igreja. Óbvio, tem que ser honrado, eu concordo, 50 anos da mesma igreja. Aquele homem apertou a minha mão na porta chorando, quase 90 anos. Valeu a pena pregar a palavra. Eu estou diante de alguém que não é Balaão. Eu estou diante de alguém que vê o povo, que vê a palavra, que vê Deus, chora e ama, e persiste, e persevera. E eu já disse, a palavra é muito importante. Eu estava em oração uma vez no meu quarto, levando meus pedidos a Deus, e parece que o próprio diabo veio do meu lado direito, o que é estranho, normalmente ele vem pela esquerda, mas ele veio na direita. Trocadilho maldito, né? E eu senti como se dissesse: para de orar, para de orar. O que você está pedindo é muito poderoso para Deus. É muito grande. Deus não pode fazer. E aquela vontade de chamar Deus de impotente. Você não faz, você não pode. Quando eu estava desfalecendo enquanto eu orava, parece que do lado esquerdo, que é estranho, não veio nenhuma fumaça do meu lado, nada disso, irmãos. O Espírito falava no outro ouvido, um texto que eu não tinha lido durante a semana. Eu nem tinha aberto a carta de Paulo aos Efésios, eu não tinha lido a carta. Enquanto o diabo dizia: para de orar porque Deus não pode fazer, o Espírito viu que eu estava parando de orar, e o Espírito trouxe à minha memória: não para, porque está escrito, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E na hora eu voltei a orar, quase que eu falei: arreda-te, Satanás. Porque ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu voltei a orar. A importância de consumir a palavra de Deus é crucial para a sua vida. A importância de caminhar com o povo de Deus é crucial para a sua vida. Cristo em casa não existe, nunca existiu. Lê o texto de Atos dos Apóstolos. 3.000 almas se converteram em um só sermão e congregaram juntas. Lê as epístolas. Imagine se não tivesse igreja, Paulo tendo que escrever cada epístola, uma para o João, uma para o Chico, uma para o Francisco.
Nós vemos igrejas, cartas para igrejas inteiras. Para a igreja que está em Éfeso, para a igreja que está na Galácia, para a igreja que está em Roma. Pedro escrevendo para a igreja dispersa que tinha fugido por causa da perseguição. Tiago, a mesma coisa. Não existe Cristo em casa. Eu lembro da rádio na minha época de adolescente. Os pregadores dos telhados, algo mais ou menos assim. E o tema Cristo em casa. É claro que o intuito da rádio não era tirar as pessoas da igreja para ouvir. Eu acho que não. Mas isso não existe. É Cristo com o seu povo. É Cristo com a sua igreja. Não é Cristo em casa, é Cristo na igreja. É Cristo conosco no plural. Esse texto aqui, a beleza do povo de Deus, deve servir de lição para a gente. Porque a figura de Balaão está sendo usada para demonstrar a preciosidade do povo de Deus. Para com isso. Por que eu estou falando desse tema? Porque eu já tenho lidado com pessoas. Algumas já confessaram para mim, eu era Cristo em casa, não é porque eu queria, é porque eu não achava a igreja que pregava. Cansei de ladainha, eu queria um lugar para ouvir a palavra do Senhor. E eu sei que outros estão Cristo em casa porque foram feridos pelas igrejas. Por achar que a igreja precisa ser perfeita. Esse povo lindo que Balaão está vendo é o povo onde Arão pecou, onde Moisés pecou, bateu na rocha, onde Miriam pecou, ficou leprosa, depois foi curada. É esse o povo. Tem coisas feias no meio do povo. Mas o povo não deixa de ser o povo de Deus. Estava conversando com uma irmã em Cristo. E eu disse para ela o seguinte, tem pessoas que realmente não querem pisar na igreja porque acham que a igreja é ruim. Ora, se Apocalipse narrando os defeitos das 7 igrejas, só 2 não tinha. Narrando defeitos de 5 igrejas, grandes defeitos. E mesmo assim, Apocalipse diz que Jesus passeava na igreja e habitava na igreja. Por que você não pode habitar? Se Jesus continuava chamando a igreja dele, se Jesus continuava andando no meio dos castiçais que era a igreja, por que você não quer dizer na igreja é imperfeita? Toma cuidado, rapaz, para dizer eu não boto meus pés lá porque eu sou bom, e Jesus está botando, você é melhor do que ele, não é melhor do que ele. Se os pés de Jesus estão aqui, os seus também têm que estar. Se Jesus anda na igreja, você tem que andar na igreja. Se a igreja é a casa do Espírito, você tem que estar na igreja. Não seja levado pelos Balaãos que querem te colocar em montes e não no arraial. Querem te colocar nos montes altos e não na igreja. E não no meio do povo. Abandona Balaão. Olha, o texto aqui me deixou confuso. Eu não sei se Balaão tem que abandonar Balaque e descer, ou Balaque tem que abandonar Balaão e descer. O que fica claro para mim é que não há lugar para estar do que na casa do Senhor. Ele vê com clareza isso aqui. Ele começa a frisar as qualidades de Israel. Olha o versículo 5. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó. Que lindo é isso aqui. Imagine agora um bruxo falando isso. Ele olhando para o deserto, e a Bíblia fala, ele fixou os seus olhos no deserto. Ele fixou, ele viu as cabanas, ele viu o tabernáculo, ele viu a beleza, as 12 tribos. E agora um bruxo, um pagão, ele começa a dizer, quão belas são as tuas tendas, Israel. Ele diz Jacó, né? Quão belas são as suas tendas, ó Jacó. As suas habitações, ó Israel. Versículo 6. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios. Linguagem poética. Como aloés plantados pelo Senhor, jardins plantados pelo Senhor, árvores plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Olha, aqui tem um problema. Alguns estudiosos mais críticos dizem assim, tem um erro aqui, porque os cedros não estão junto aos rios. Você não encontra cedros junto aos rios. Mas como é um texto poético, Balaão sabe que os cedros já são fortes, mesmo distante dos rios. Quanto mais próximo dos rios, o que Balaão está dizendo? Os cedros são fortes, mas Israel não é só um cedro no lugar seco. Ele é um cedro junto aos rios. Israel é forte, Israel é poderosa. É uma nação poderosa, é algo bonito e forte. É como cedro junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. Aqui está falando da prosperidade deles, da terra, ou também de filhos. Para muitos teólogos, águas significa os filhos que brotam, que são gerados em Israel. E ele diz assim, do nada, o seu rei será maior do que Agag. Olha isso, do nada. Olha, o Agag que eu conheço é de 1 Samuel,
capítulo 15, se eu não me engano, o Filipe está falando dele. Na EBD não tem outro. Que Agag que existe na época de Balaão? Eu procurei, pesquisei e não achei. Que Agag é esse? Balaão está falando de um rei que nem existia. Que vai existir na época de Saul. Que Saul teve ordem para matar Agag e não matou. Lá na frente. Balaão está anos antes disso. E ele diz, o seu rei será maior do que Agag, que era rei dos amorreus, se eu não me engano. Ou dos amalequitas. Um desses dois. Eu sei que em Êxodo Deus deu a ordem para aniquilar os amalequitas, porque amalequitas tinham feito mal ao povo de Israel. E Saul poupa o rei Agag no capítulo 15. Ele não mata o rei. Deus rasga o reino de Saul. E quando Samuel chama Agag, Samuel, o juiz de Israel, o profeta de Israel, mata Agag. E ele diz para Agag, assim como você, nas minhas linguagens, tá? Na minha linguagem, assim como você fez muitas mães chorar, Agag, agora a sua vai chorar, nas minhas palavras. E ele vai e mata um rei maligno, um rei mau. Só que Agag está sendo pronunciado aqui, o seu rei será maior. É uma profecia direta a Davi e ao mesmo tempo a Cristo, o rei de Israel, que vai esmagar o mal. É Balaão já falando sobre isso. Ele diz, o seu reino será exaltado. Versículo 8, Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como leão e leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Balaque está ouvindo. Quem está querendo despertar a leoa? É Balaque. Vai cutucar o leão, Balaque. Aí ele diz o que Deus disse para Abraão em Gênesis. Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Eu já disse para vocês e eu quero repetir. Sobre os crentes em Jesus, não há maldições hereditárias. Guarda isso. Sobre quem está debaixo do sangue de Jesus, não há maldição hereditária. Pastor, mas eu fui na igreja e o pastor disse que eu preciso pedir perdão pelos pecados do meu tataravô. Não existe na Bíblia. Você presta conta dos seus pecados. Se você está em Cristo, ninguém amaldiçoa você. Você não está debaixo de maldição, ou você nega o texto. Vai ler Ezequiel, capítulo 18. O filho não pagará pela maldade do pai. Se um pai bom tem um filho ímpio, o filho vai pagar pela sua própria maldade. Mas um pai ímpio, se gerar um filho bom, o filho não pagará pela maldade do pai. Não tem essa maldição hereditária. Que as pessoas querem ver um show. As pessoas querem que os pastores chamem na frente para ficar tirando maldição hereditária, ensinando como faz isso. Eu estou ensinando a vocês, pertençam a Deus. Se você acredita em maldição hereditária, você está quase blasfemando contra o sangue de Cristo na cruz. Você está dizendo, o sangue de Cristo na cruz não é suficiente para tirar de mim as maldições que os meus antepassados trouxeram. Há, por acaso, alguma maldição que resiste ao sangue de Cristo? Há, por acaso, alguma maldição? Não. Não. Para de ouvir esses pregadores. Para de ouvir essas coisas. Para de ler esses livros de maldição hereditária. Para com isso. Não tem maldição hereditária com crente. Eu já disse aqui, tem muita coisa genética. É óbvio que tem. E às vezes a gente tem que lidar. Eu já disse aqui nos estudos de quartas-feiras da família de David Brainerd. Um relato de um deles é que 200 anos toda a família sofre de uma melancolia. Todos eles são assim. Isso é maldição? É genética. Há famílias em que o câncer está habitando. É o quê? Uma maldição hereditária? Vai fazer o quê para quebrar a maldição hereditária? É claro que você pode orar para Deus te curar do câncer. Nenhum problema. O problema é quando você faz uma má teologia sobre isso. É você dizer para mim, o câncer está sobre a minha família, porque na verdade o meu tataravô cometeu tal pecado que atraiu o câncer. Então, por causa do pecado do meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, todo mundo com câncer. Então eu preciso agora, pastor, de um conselho de como eu quebro a maldição do meu tataravô. Procura um macumbeiro. Você vai procurar um pastor para isso. Procura um macumbeiro, procura um cigano que vai te orientar nas mentiras, no engano. Não é isso, meus irmãos. Não é isso.
Nós não negamos a genética. Eu já disse para vocês, os cristãos não são burros. A gente sabe que tem um fator genético na família. Eu só não quero atrair vocês para uma falsa teologia, mas para a teologia sã. Essas coisas estão deixando muita gente louca. Isso está voltando com força. Está claro no texto, sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Deus disse isso para Abraão. Toda a história de Balaão mostra isso. Ele tenta jogar as pragas, não pega nenhuma. Nenhuma praga pega em Israel, nada. Versículo 10, caminhando para o final, mais meia hora de sermão, que é o final, eu estava na introdução. Amém. Versículo 10, então acendeu-se a ira de Balaque, olha isso, contra Balaão, e batendo palmas, cena de filme, né? Batendo palmas, com ironia com Balaão. Então assim, eu pago o cara para amaldiçoar, ele só está abençoando, ele começa a bater palmas, cheio de ira. Acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Algumas curiosidades no texto. Capítulo 22, versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus quando ele se foi. Acendeu-se a ira de Deus contra Balaão. Se a gente for agora para o versículo 27, na parte C, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Acendeu-se a ira de Balaão contra a mula. Agora no capítulo 24, em que a gente está, no versículo 10, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. Terceira vez que aparece esse termo. E agora vai dizer: eu chamei para você amaldiçoar, mas você abençoou ele 3 vezes. Abençoou esse povo 3 vezes. Israel não é uma mula. Porque quando a ira de Balaão se acende contra a mula, o texto diz que ele bate nela quantas vezes? 3 vezes. Balaão se acha superior à mula. É a jumenta dele, a jumentinha dele. Quando se acende a ira de Balaão contra a mula, o que ele faz? Ele bate nela 3 vezes. Ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. Ele manda preparar os sacrifícios pagãos para a magia dele. E são 3 oráculos. E ao invés de serem 3 maldições, são 3 bênçãos. Israel não é uma mula que Balaão bate. Israel pertence a Deus. E nenhuma arma forjada e maldição cai sobre Israel. O povo de Deus não é uma mula. Está debaixo da bênção do Senhor. 3 oráculos, 3 bênçãos. Israel não é a mula de Balaão. O feiticeiro não faz o que quer com o povo de Deus. O diabo não faz o que quer com o povo de Deus. O povo de Deus não é cavalo do diabo. O povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Não dá para agredir Israel. Não dá para bater em Israel. Diante do povo de Deus, nós devemos dizer: quão belos são os seus pés, Israel. As suas cabanas, as suas tribos, ó Jacó. É assim que a gente tem que se colocar diante do povo de Deus. Eu já orientei aqui algumas pessoas dizendo: pastor, a igreja de Deus é uma vagabunda, né? Não fala isso, pelo amor de Deus. Porque ficar trocando Deus, não fala isso. Porque a igreja de Deus é um povo sujo. Para com isso, irmãos. Para com isso. Se nem Balaão ousou falar essas coisas, você vai falar? Porque eu detesto igreja. É crente falando. Eu detesto isso. Eu detesto o ajuntamento. Eu detesto essas coisas. Se nem Balaão falou isso, você vai falar? Tira a sandália dos teus pés quando você for falar da igreja. Minha esposa nunca me ouviu falar contra a nossa igreja. Nunca. Ela nunca ouviu sair dos meus lábios murmurações contra a igreja. Meus amigos mais íntimos nunca me ouviram falar contra a igreja. Nunca.
Eu não me junto com os imbecis para caluniar a igreja, não. Eu não faço isso, meus irmãos. Tira a sandália dos teus pés quando o assunto é igreja. Balaão abençoa 3 vezes Israel. Isso sai dos lábios de Balaque. Versículo 11. Agora fuja para sua casa, Balaque disse para Balaão. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Olha agora Balaque tentando jogar Deus contra os planos de Balaão. É o que parece, pelo menos. Eu tinha uma recompensa para te dar, mas o Senhor fez com que você não ganhasse a recompensa. O final da história é óbvio, Balaão aceita a recompensa. Nós sabemos de tudo isso. O Senhor o impediu de recebê-la. Um servo de Deus diante desse texto, lendo esse texto de uma forma devocional, nem estou falando de uma forma técnica, uma forma devocional. Um servo de Deus olhando para isso, ele vai dizer, Senhor, tudo que for de Balaque, me impeça de receber. Vocês ouviram isso? Tudo que for de Balaque, eu não quero. O diabo pode se levantar, olha, foi Deus que impediu isso. Deus impediu, mas era errado. O que é de Balaque eu não quero. Eu só quero o que vem de Deus para a minha vida. Um louvor que mexe comigo, que está dentro dos Salmos também, que diz assim, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? E a fala de Deus é o seguinte, que está nos Salmos e também na canção antiga. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. No final do louvor ele vai dizer, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade e inunda o meu ser. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda o meu ser. O que é de Balaque eu não quero. Eu quero as minhas mãos limpas e o meu coração puro e entrar na presença de Deus e adorá-lo. Versículo 12, encerrando a pregação. Mas Balaão respondeu a Balaque, eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata. Uma pausa, tudo mentira. Tudo mentira de Balaão, tudo mentira aqui. Parece que ele está tentando aumentar o lucro, ele é esperto. Balaão é esperto, ele é uma mula esperta. Ele está tentando aumentar a propina. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. Eu devo dizer somente o que o Senhor disser. Olha a estratégia de Balaão. Versículo 14. Agora estou voltando para casa, para o meu povo. Mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. E aí ele começa mais um oráculo, que Balaque não pede, é por conta própria dele. Ele vai falar do poder de Israel. Ele vai causar um terror em Balaque. E o lucro vai lá no alto. E Balaão vai ensinar a Balaque a como destruir Israel sem encantamentos, porque os encantamentos não pegam. Aí não é mais maldição. Aí agora já entra a inteligência diabólica. Joga as mulheres lá. Joga as midianitas lá que servem outros deuses. Eles vão. Como o Novo Testamento diz, Balaão ensinou Balaque a jogar pedra de tropeço para o povo cair. Ele não pôde amaldiçoar, mas ele pôde ensinar a fazer como derruba o povo de Deus. É claro que eu não vou pregar o sermão de domingo que vem agora. Eu só quero dizer que ele é uma mula muito esperta. Balaque é muito esperto. Balaão é muito esperto. O diabo é muito sagaz, meus irmãos. Mas eu não quero encerrar o texto falando da sagacidade de Balaão. Eu quero encerrar o texto exaltando a igreja de Cristo. Eu quero lembrar vocês que em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 20, Jesus disse, olha Pedro, quando ele disse para eles, olha, o que estão dizendo por aí? Quem eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, aquilo, é um profeta. Tal. Não,
e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levantou e disse: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que te revelou isso, Pedro. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edificou a igreja? Jesus. A igreja de quem? Jesus. A igreja é uma das coisas mais lindas desse mundo. Eu quero ler com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, e depois ler Efésios 5, 25 e encerrar o sermão. Novo Testamento, 1 Timóteo, para que vocês vejam quem é a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quero confessar aos irmãos que a água está aqui, eu estou morrendo de sede, mas eu estou treinando a como pregar sem ficar interrompendo toda hora, bebendo água. Maluquice do pastor. Só vou beber quando acaba. Para o bem de vocês. Olha o que diz o texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que ela é? Coluna e fundamento da verdade. Quão belos são os seus pés, igreja. Coluna e fundamento da verdade. Até Balaão diria isso. Até Balaão se visse a igreja. Se Deus levasse Balaão na altura do sol e pudesse ver toda a igreja do Senhor reunida no mundo, principalmente no dia de domingo, quão belos são os seus pés, igreja do Senhor. Uma grande coluna no mundo. E para fechar, Efésios capítulo 5. Olha o que esse texto vai dizer sobre a igreja. Leia comigo o versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Somos nós agora. Agora não é sobre casamento. Agora é Cristo e a igreja. É um mistério profundo. Versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha o versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a... Ele está cuidando ou não está? Ele está alimentando ou não está? Você está no monte ou está na igreja? Você está no monte com Balaque ou está na igreja? Onde você está? Onde você está? Você está no monte ou está na igreja? Onde você está? Eu quero estar aqui, nesse lugar. Último texto, veja o versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Ame o povo de Deus. Ame a igreja do Deus vivo, porque ela é a igreja gloriosa de Jesus Cristo. Quem alimenta ela é Jesus.
Assim como eu alimento o meu corpo todos os dias, Jesus alimenta a sua igreja. Curve sua cabeça. Em espírito, Senhor, estamos na tua presença. Abra os nossos olhos para a gente ver a sua beleza, Senhor. Nos faz amar a tua igreja. São almas aqui, Senhor. São almas que dependem da tua palavra. A sua palavra diz que se cada membro fizer a sua parte, a igreja será edificada quando cada um realizar a sua função. A sua palavra diz que o Senhor deu dons aos homens e levantou alguns como profetas, outros para apóstolos, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para o bem da igreja. São almas aqui, Senhor. São almas que estarão diante do seu trono no dia do juízo. E cabe a mim apresentar, Senhor, essas almas. Que o teu Espírito Santo seja abundante em nosso meio. Nos livre, Senhor Deus, de pecar contra ti, de manchar a sua igreja. Tape os nossos lábios para que a gente não fale mal dela. Que a gente não se assente com Balaão. Que a gente não se assente com Balaque, Senhor. Que a gente desça e ande, ó Deus, com Moisés, com Jacó, com Abraão, com Isaac. Que a gente ande com Paulo, com Pedro, com João, com Jesus Cristo, Senhor. Com os servos da tua igreja aqui. Nos sustente, Pai. Que almas agora voltem para os seus caminhos hoje, Senhor. Eu sei, ó Deus, se o Senhor disse hoje, é hoje. Que almas se consertem hoje. Que eles amem a sua casa hoje. Que eles desçam do Monte Peor hoje, Senhor. E que com lágrimas, ó Deus, ou com coração quebrantado, peçam perdão. E voltem para a sua casa. A sua igreja é a coluna e fundamento da verdade. Nós te adoramos nesse lugar. Em Cristo Jesus. Amém. Fique de pé, vamos louvar o Senhor.